Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, dos versículos 13 a 31. Marcos, capítulo 10, os versículos 13 a 31. Marcos 10, de 13 a 31, eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Irmãos, nós estamos aqui seguindo a exposição em Marcos. Os irmãos têm visto que Jesus está numa caminhada para Jerusalém. Nós vimos no sermão anterior Jesus explicando para os seus discípulos, enquanto estava ali além do Jordão, a respeito do casamento, do divórcio, como se dá isso, como estão as coisas, e mostrando para os discípulos a importância de uma observação correta a respeito desta instituição divina. Agora, Jesus trata dois assuntos específicos que têm correlação. Na verdade, aqui nós estamos numa sequência de assuntos que estão relacionados. Não foi à toa que Marcos os registrou. O registro dele aqui tem um objetivo. Nós entendemos que o evangelista usou assuntos específicos da história de Jesus para uma finalidade. E aqui ele vem desenvolvendo uma temática a respeito da humildade, da dependência. E esse texto nada mais é do que uma sequência desses fatos. Então, o primeiro texto, os versículos 13 a 16, eles chegam para entregar algumas crianças para Jesus, e Jesus, então, quando vai recebê-las, os discípulos se colocam à frente, barrando, então, para que eles não pudessem ter acesso, para que Jesus não tivesse acesso àquelas crianças, ou o contrário, para que aquelas crianças não tivessem acesso a Jesus. E Jesus diz: não, vocês devem deixar com que as crianças venham, porque dos tais
é o reino do céu, mostrando aqui a questão da humildade, da humilhação, porque a criança era o ser mais dependente naquele contexto. E depois dos versículos 17 até 31, que é uma narrativa do jovem rico, e depois Jesus explica aquela conversa dele com o jovem para os seus discípulos, onde Jesus aqui vai apontar a idolatria do coração humano, que essa idolatria leva o homem a se afastar do reino de Deus. Enquanto ser como uma criança nos aproxima do reino, a idolatria nos afasta do reino. Então é isso que Jesus vai tratar, a respeito de um discipulado que é extremamente radical, né? A ideia é de que o discipulado de Cristo, ele exige uma dependência radical. Por isso ele apresenta para nós, Marcos apresenta para nós esses dois fatos, tanto a ida dessas crianças, quanto depois a conversa de Jesus com este jovem. Vamos ver primeiro os versículos 13 a 16, onde Marcos narra para nós o encontro de Jesus com aquelas crianças. Veja bem aí, ó. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Os discípulos entraram na frente. Quando as crianças chegaram para tocar Jesus, os discípulos pularam na frente e repreendeu quem estava levando as crianças, porque era costume naquela época as crianças serem levadas aos rabinos, para que os rabinos as abençoassem. A gente tem mais ou menos uma ideia disso quando a gente pensa no catolicismo romano, aquela ideia do sacerdote como uma pessoa mais pura do que os demais, e levar a criança para o sacerdote tocar nela e abençoá-la é algo muito bonito. Eu não sei aqui quantos já viram, por exemplo, como é que eu vou dizer, as passeatas do Papa lá em Roma, e sempre tem alguém levando um bebê até ele para que ele possa tocar naquele bebê, para que ele possa abençoar aquela criança. Então é muito costume no catolicismo romano de se fazer isso. E naquela época também era um costume de levar as crianças aos rabinos para que eles abençoassem aquelas crianças. Então, quando eles viram Jesus, eles fizeram a mesma coisa. Esse homem está fazendo milagres, esse homem fez sinais, esse homem tem uma palavra diferente, esse homem é um mestre. Então vamos levar os nossos filhos lá para que Jesus toque nos nossos filhos e os abençoe. Mas os discípulos não deixaram. E aí o texto continua: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Jesus se revoltou e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. A primeira palavra de Jesus para aqueles discípulos é o seguinte: eles também são alvos da pregação do Evangelho. Evangelho não deve ser pregado apenas para um grupo, é do menor ao maior, é do mais novo ao mais velho. O Evangelho deve ser pregado a todos. Hoje pela manhã nós vimos 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, onde lá em Timóteo, Paulo diz que nós devemos orar em favor de todos os homens. E ali a ideia é de todas as classes. Todas as classes nós podemos também pensar a respeito de classe social também, mas também em relação a idades. Tanto jovens, mulheres, crianças, adolescentes, ricos, pobres, reis, servos, escravos, ou seja, qualquer tipo de pessoa, porque o evangelho deve ser pregado a todos. E aqui Jesus diz: olha, estas crianças também devem ouvir o que eu tenho para dizer. Não são apenas os pais, não são apenas os tios, não são apenas os avós. Essas crianças também precisam ouvir o que eu tenho para dizer, porque o reino de Deus também é delas. Elas também podem se achegar a mim. E aí o versículo 15 diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Ou seja, ele fez exatamente o que os rabinos faziam. Mas veja que Jesus aproveita aquela cena para ensinar algo para aqueles homens.
Ele ensina para eles que, assim como uma criança, ela é extremamente frágil, dependente, incapaz. A criança ela não tem condições de se defender, a criança ela não tem condições de se resolver. Você não tem condições de soltar uma criança e falar com ela, vai lá na glória. Ela não sabe pegar um ônibus, ela não sabe resolver as coisas. Dependendo da idade, ela não sabe escrever, ela não sabe ler. O Bernardo de vez em quando está jogando joguinho lá no videogame, aí ele me chama, pai, o que ele está falando aqui? Aí eu tenho que explicar o que o joguinho está falando. Olha, é para você fazer isso, isso e isso. Porque a criança não sabe. Veja como que ela é completamente dependente de alguém. E aqui Jesus está dizendo, se vocês não forem dependentes, frágeis, pequenos, esse sentimento de carência, vocês não podem entrar no reino de Deus. Olha o que disse Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Nós temos que ser como crianças, desejando a palavra do Senhor, como uma criança deseja o leite materno. E aqui em João capítulo 3, versículo 3, Jesus diz para Nicodemos, importa nascer de novo. Então vocês, na alta condição de vocês, precisam aprender a reconhecer que a humilhação faz parte desse acesso ao reino de Deus. Então é reconhecer dependência, se reconhecer pequeno, se reconhecer frágil, se reconhecer que carece de cuidados, ou seja, humilhação, que é o que Jesus está falando aqui desde o capítulo 9. Jesus está falando a respeito de humilhação desde o capítulo 9, e ele continua falando aqui. Lá em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro disse, depois de pregar, quando a multidão disse assim para ele, Pedro, e agora, o que a gente vai fazer? Diante de tudo que você falou, Pedro diz, arrependam-se e sejam batizados, isso é para vós e vossos filhos. As crianças estão incluídas no pacto. E aqui nós podemos já tirar algumas lições. A primeira delas, irmãos, é que nós, como aliancistas, nós entendemos a importância das crianças no meio da igreja. Por isso que nós batizamos os nossos filhos. Porque nós entendemos que as crianças fazem parte da comunidade da fé. Elas não estão excluídas. Elas não conseguem ler a Bíblia como nós lemos. Elas não conseguem acompanhar os cânticos no projetor. Elas não conseguem, dependendo da idade, fazer uma oração. Mas elas fazem parte do povo da aliança. Elas fazem parte da comunidade da fé. Olha o que disse Joel no capítulo 2, versículo 16. Na verdade, Deus falando através de Joel. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos. Olha só, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Reúna o meu povo, daqueles que ainda estão mamando, até os anciãos. O meu povo é esse, composto de homens, mulheres, crianças, idosos, jovens, adolescentes e assim por diante. Então as crianças, elas fazem parte da comunidade da fé. As crianças fazem parte do povo da aliança. E é por isso, irmãos, que eu entendo e respeito congregações que pensam diferente, lideranças que pensam diferente. Respeito digo isso de coração, mas eu entendo que lugar de criança é no culto. Eu discordo do culto chamado culto infantil, já falei isso para os irmãos aqui. Lugar de criança é aqui dentro. Elas andam para um lado para o outro,
elas correm de um lado para o outro, elas gritam, elas choram, elas esperneiam, elas ficam pedindo para sair. Sim, mas isso significa que Deus tem abençoado o seu povo. O que compete a nós, adultos, os pais principalmente, que são os responsáveis primários, é de orientar essas crianças, é de ensiná-los, é de educá-los. Mas eu não posso esperar de uma criança de 2 anos a mesma coisa que eu espero de um adulto de 50. E pasmem, às vezes adultos de 50 dão mais trabalho do que criança de 2 anos. Então o que acontece é o seguinte: não é que as crianças elas não devem estar presentes nos cultos. A questão é que a igreja precisa estar preparada para as crianças nos cultos. Nós é que acabamos nos desacostumando com as crianças nos cultos. E qualquer a gente já... E eu vou falar um negócio, como pai, não tem uma coisa mais estressante, indignante, que dá vontade de você ir embora, é quando seu filho está fazendo alguma coisa e os outros ficam olhando. Não tem coisa pior. Ou então quando chega aquele e fala assim, deixa que eu resolvo, como se a mãe não fosse competente para resolver, como se o pai não fosse competente para resolver. A gente precisa educá-los, orientá-los, mas que eles vão andar, que eles vão brincar, isso faz parte da infantilidade deles. Não tem nada de errado nessa questão toda. Eu, às vezes, aqui, vocês já viram isso? Às vezes aqui eu fico meio assim, porque eu tenho 2 pequenos no banco. Então, como pai, eu fico querendo, mas já falei com os irmãos, criança não me atrapalha pregar. Não me atrapalha. A não ser o João e o Bernardo, que às vezes eu fico preocupado com os 2, né? Mas não me atrapalham a pregar. Nós, como igreja, precisamos aprender a olhar as crianças como elas fazem parte da comunidade da fé. O que elas precisam é serem educadas. E como elas vão ser educadas? Aqui. Não dá para educar a criança no culto, fora do culto. Elas vão ter que ser educadas aqui dentro. É com o passar do tempo, é um dia de cada vez, é uma hora de cada vez, e as coisas vão acontecendo. E com o passar do tempo você vai percebendo que elas vão participando ativamente. As crianças não podem ser negligenciadas no evangelismo. Eu louvo a Deus pela vida desta congregação, que eu ouço as histórias do quanto vocês já fizeram no que diz respeito à evangelização dos pequenos. Louvo a Deus. E espero que nós vejamos mais e mais trabalhos voltados às crianças, porque elas também devem ouvir o Evangelho. Quantos casos que você deve conhecer de famílias inteiras que foram convertidas através de um filho que foi para um trabalho evangelístico? Eu, particularmente, conheci uma família, um casal com 3 filhas. As meninas pequenininhas foram convidadas para participar de um evento lá da igreja que eu era membro em Barra de São Francisco, e elas começaram a ir naquele evento sempre quando a professora daquela turma levava elas, e ali daqui a pouco a mãe foi, depois foi o pai, e os 2 se batizaram, se converteram, depois batizaram as 3 filhas, hoje uma é casada com um pastor, a outra está namorando, uma outra já é casada, tem 2 filhos, tudo na família da fé. Os pais já faleceram, mas faleceram cristãos. O pai, inclusive, era diácono quando faleceu. E a mãe era ativa na SAF, na equipe de música da igreja, e tudo começou com um convite para 3 crianças participarem de um coralzinho infantil. Então as crianças não podem ser negligenciadas. E a maior de todas as lições que Jesus traz para nós aqui é que eu e você precisamos arrancar o quanto antes o nosso sentimento de grandeza, de autossuficiência, de soberba, e nos humilharmos como uma criança, nos reconhecermos frágeis como uma criança, nos reconhecermos dependentes como criança, nos reconhecemos pequenos como crianças, insuficientes como crianças, para que assim nós possamos
ter um relacionamento vivo com o Senhor. Enquanto você achar que você tem mérito no seu relacionamento com Cristo, você ainda não entendeu o Evangelho. Você precisa reconhecer-se pequeno, miserável, medíocre e se humilhar na sua condição para que você tenha acesso ao reino de Deus. Depois, a partir do versículo 17, Jesus então, saindo dali, foi-se a caminho, e aí um homem foi ao encontro dele. E lá diz assim, que quando aquele homem chegou, se ajoelhou diante de Jesus e disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Essa resposta de Jesus, ela já serve de uma introdução para o que ele vai falar depois. Porque ele vai falar a respeito de alguns mandamentos. E ele começa falando a respeito do fato de que ninguém é bom. Só Deus. O único que é bom é Deus. E aí o versículo 19 disse: Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Olha o que chama atenção para a gente. Primeira coisa é que não defraudarás ninguém, não está necessariamente dentro dos 10 mandamentos, mas aqui faz parte de uma interpretação, assim como nós temos lá no monte, quando Jesus prega no monte, né? O Sermão do Monte, onde ele expõe cada um desses mandamentos e mostra como é muito mais do que aquilo que os fariseus pensavam. Defraudar tem a ver com o 8º mandamento, furtar. Muito provável porque talvez este rapaz, esse homem que era muito rico, talvez tivesse conquistado muitas riquezas às custas dos outros. Então aqui Jesus diz: não matarás, ou seja, 6º mandamento, não adulterarás, 7º mandamento, não furtarás, 8º mandamento, não dirás falso testemunho, 9º mandamento, não defraudarás ninguém, que tem a ver com o 8º, e honra teu pai e tua mãe, que é o 5º mandamento. Por que Jesus não falou o restante? Cadê não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, tudo aquilo que é do próximo? Por que ele não falou isso? Por que Jesus não falou: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar? Por que ele não falou esses? Jesus falou 5 e deixou 5 sem falar. Ele focou na segunda parte da tábua da lei, não falou a primeira parte e não falou o último mandamento. Por que será? Aí olha só, versículo 20. Então ele respondeu, o homem, né? Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, eu tenho observado o 6º, o 7º, o 5º, o 6º, o 7º, o 8º e o 9º mandamento. Porque foram esses que Jesus se referiu. Aí o versículo 21. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. A resposta de Jesus para aquele homem é o seguinte: você pode até, eu sei que você não conseguiu, eu conheço o seu coração, você pode até ter guardado o 5º, o 6º, o 7º, o 8º e o 9º. Mas você tem um ídolo no seu coração, que são os seus bens.
E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E você tem o dinheiro. E não só isso, você cobiça, você tem olho gordo, você tem olho grande naquilo que os outros têm. Olha que interessante, Jesus menciona os outros mandamentos que não eram, entre aspas, o problema daquele homem. O problema daquele homem era dinheiro, riqueza, bens. Alguns podem pegar esse texto e falar assim: será que Jesus está aqui ensinando salvação por obras? Ou seja, se nós guardarmos os 10 mandamentos, nós seremos salvos? Não é isso. Jesus está mostrando para ele que ele não tem competência de guardar os mandamentos. Nem os que ele falou que ele observa desde criança, ele observa direito. Vocês já viram no Sermão do Monte que Jesus expõe esses mandamentos e mostra que furto, adultério, assassinato é muito maior do que simplesmente alguns atos específicos que os fariseus acreditavam. É algo que vai além. O problema desse homem era a riqueza. Tanto que lá nesse Sermão do Monte, Jesus no capítulo 6 de Mateus, versículo 24, disse assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aí, o texto diz, a sequência do texto diz que aquele homem foi embora, foi triste, porque ele era dono de muita coisa. E aí Jesus agora vai ter um papo com os discípulos dele. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras. Sabe por que os discípulos estranharam essas palavras? Porque naquela época, ser rico era sinal de ser abençoado por Deus. E quando Jesus fala isso, os discípulos falam assim: uai, mas espera aí, eu achei que esse homem era um abençoado por Deus. E Jesus agora está falando que como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. O grande problema está aqui. Não é ter dinheiro, não é ter bens, não é ter carro próprio, não é ter casa própria. O problema não é ter uma conta bancária cheia, investimentos em tudo quanto é lugar. O problema não é esse. O problema é o coração nessas coisas. O problema é viver em prol dessas coisas, é encontrar segurança nessas coisas, é descansar nessas coisas, é achar que, não, como eu tenho dinheiro, se eu ficar enfermo eu tenho como pagar. Como eu tenho dinheiro, eu não passo necessidade. Como eu tenho dinheiro, eu sempre vou comprar o que eu quiser comprar, a roupa que eu quiser, a comida que eu quiser. Então, quando a pessoa tem dinheiro, a tendência é a pessoa descansar a sua vida na riqueza. Como ela está segura, financeiramente falando, ela se vê tranquila. E aí Jesus diz: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui é um ditado daquela época, né? Eles tinham esse ditado de passar um camelo no fundo da agulha mesmo. É isso mesmo que ele está falando. Mas era um ditado da época, né? É muito difícil. Como é que você vai colocar um camelo no fundo de uma agulha? Você nem a linha de vez em quando entra direito, que dirá um camelo. Ou seja, ele está mostrando que aqueles que confiam na riqueza, eles nunca vão entrar no reino dos céus, porque há um ídolo no coração deles. E enquanto esse ídolo não for quebrado, enquanto Cristo não tomar conta dos seus corações, eles não vão encontrar paz, eles não vão encontrar salvação. E aí o texto continua. Jesus, porém, eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Ou seja, se esse homem que tem tantas bênçãos, tantas riquezas,
que nós achávamos que era um abençoado por Deus, e por isso ele era salvo. Se esse homem que disse que observa os mandamentos desde cedo, Jesus vira para ele e fala quão difícil é alguém que tem uma riqueza dessa entrar no reino dos céus. Versículo 27, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. A salvação é algo impossível a nós. Eu e você não temos condições de alcançar a nossa salvação. Essa semana que passou, eu vi uma postagem de um pastor chamado Paul Washer, não sei quantos conhecem, que ele disse o seguinte: se Deus tivesse feito 99% para nos salvar e tivesse deixado 1% para nós, nós nunca seríamos salvos. Ele teve que fazer tudo. Porque se ele deixa uma faísca que seja, a gente tem condições. E eu já vi vários pregadores também dizendo o seguinte: se a salvação puder ser perdida, todos nós já estamos perdidos. A nossa salvação depende de Deus, depende de Cristo. Por isso que Jesus disse para eles: a salvação é algo impossível. Sabe por que é impossível? Está vendo esse homem? Disse para mim que observava o 5º, o 6º, o 7º, o 8º e o 9º mandamento. Mas ele observava o primeiro? Não. O que disse Paulo em 1 Timóteo capítulo 2? Aquele que transgride um dos mandamentos de Deus, transgride tudo. E de acordo com os rabinos daquela época, no Antigo Testamento nós encontramos 613 mandamentos. Você tem condições? Você é capaz? Ninguém é capaz de se salvar. A salvação é graça, é misericórdia, é favor. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível, porque Cristo se fez carne. O Verbo se fez carne e Cristo cumpriu todos os 613 mandamentos, em toda a sua extensão. Jesus observou a lei de Deus na íntegra. Jamais transgrediu um só dos mandamentos do Senhor. E porque Ele é o varão perfeito, Ele se colocou como cordeiro perfeito, pagando o preço dos nossos pecados, assumindo o nosso lugar. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando como crianças nós reconhecemos que somos pequenos, que somos frágeis, que somos medíocres, que somos dependentes, que dependemos de tudo, é que nós adentramos ao reino dos céus, porque a gente entra dizendo: papai, eu não consigo, me ajuda, porque eu não consigo, eu não tenho competência para isso. Versículo 28, então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Pedro está se lembrando aqui no dia que Jesus o chamou e chamou os demais, e eles largaram tudo para seguir a Jesus. Largaram os barcos para seguir a Cristo. Noutra ocasião, aí Jesus, no versículo 29, disse: tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o 100º de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições,
e no mundo por vir a vida eterna. No outro lugar, em Mateus capítulo 10, versículo 34 a 39, Jesus disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda vida perde a vida por minha causa, achá-la-á. Por isso a palavra de Jesus a Pedro: é necessário abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo pelo Evangelho. Colocar todas as coisas, as demais coisas, em segundo plano. Cristo sempre em primeiro lugar. O Evangelho sempre em primeiro lugar. Não tem problema nenhum ser rico. Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Não tem problema nenhum ser rico. Se você tem condições de se enriquecer, se enriqueça. Cresça, se desenvolva, invista. Se torne alguém na vida, usando um jargão popular, mas nunca confie no que você tem. Tenha Cristo como seu Senhor, como aquele que te traz paz, descanso e alegria, não as coisas, não as riquezas, não os bens. E aí Jesus termina: porém muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros, que nada mais é do que aqueles que se humilham serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Aqueles que se consideram o último, lembra da palavra de Jesus lá no capítulo 9? Aquele que quer ser o maior, seja o último e servo de todos. E essa é a palavra de Jesus. Porque muitos primeiros, ou seja, muitos que são grandes, maiorais, que não se reconhecem como crianças, que são soberbos, que se acham autossuficientes, eles serão últimos. E os últimos primeiros, porque se reconheceram frágeis, pecadores, miseráveis, pequenos, dependentes e carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Irmãos, então, a salvação não é conquistada por méritos próprios, ela é uma dádiva do Senhor. Outra coisa que a gente aprende nesse texto é que é impossível ser discípulo de Cristo e ter ídolos como senhores nos nossos corações. Às vezes, você não tem problema com dinheiro. Talvez para você o dinheiro é uma coisa que você usa. Talvez você não é essa pessoa assim tão apegada ao dinheiro. Mas talvez você é apegado à sua família. Às vezes a família vem em primeiro lugar. E quando a família vem em primeiro lugar, a família se torna um ídolo. Às vezes o casamento vem em primeiro lugar. Às vezes os filhos vêm em primeiro lugar. E às vezes a gente mostra isso nas práticas. Assim como aquele homem, quando ouviu de Jesus dizendo: vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, e vem e me segue. Se Jesus gira para mim, para você, como disse para Abraão: me dá seu filho. Você está disposto a dar seu filho? Você está disposto a dar seu filho? O nosso trabalho, às vezes o nosso trabalho é muito mais importante do que Cristo. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes nós estamos com ídolos nos nossos corações. Nós estamos guardando um ídolo no coração e colocando ele em pé de igualdade com Cristo. Quando dá para servir a Cristo, eu sirvo. Mas se for para abrir mão da minha família por causa de Cristo, eu não abro. Eu fico sem Cristo, mas eu não fico sem a minha família. Eu fico sem Cristo, mas eu não fico sem meu trabalho.
Eu fico sem Cristo, mas eu não fico sem meu dinheiro. Eu fico sem Cristo, mas eu não fico sem meus bens. A gente precisa tomar cuidado, irmãos. Às vezes também nós podemos fazer como esse menino, esse jovem, esse homem, que se orgulhava do fato de que não transgrediu nenhum desses mandamentos mencionados por Jesus. E às vezes a gente faz isso. John Piper que fala, nós temos muita paciência com os nossos pecados, mas não temos paciência com os pecados dos outros. Porque às vezes nós olhamos para alguém e diz, é inadmissível um crente com essa amargura, enquanto muitas vezes eu estou transgredindo outro mandamento da lei de Deus. Às vezes nós nos ensoberbecemos por alguns mandamentos que a gente acha que a gente observa. E falamos assim, inadmissível que as pessoas façam isso. Um crente que pensa assim. Porque a gente está soberbo com alguns mandamentos que a gente acha que observa, quando na verdade há outros que a gente não observa. Tantos outros que nós não observamos, e nem os que a gente acha que a gente observa direito. Porque se você vai observar cada um dos 10 mandamentos, você percebe que não tem condições guardar todos eles na sua perfeição. Por isso que eu e você confiamos em Cristo. Agora, isso significa que há licença para pecar? Isso significa porque eu não consigo, eu posso pecar? Isso significa porque em algumas áreas eu vou bem, em outras não? Significa que eu posso pecar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Nós devemos lutar todos os dias para fazer a vontade do Senhor, mas nunca deixar que algumas observâncias que nós fazemos da palavra nos leve à soberba e nos acharmos maiores e melhores do que outros crentes que estão fracassando em outros pecados. Porque enquanto ele fracassa num, eu fracasso em outro. Eu posso não cometer o que ele cometeu, mas eu cometo outro. E Paulo disse a Timóteo, aquele que comete um pecado transgride tudo. Então, irmãos, a gente, para finalizar, precisa se lembrar dessa palavra de Jesus aqui para os discípulos. Desde o momento em que ele se encontra com aquelas crianças, até essa conversa depois desse diálogo com aquele jovem, que o discipulado de Cristo exige uma dependência radical. É preciso depender de Cristo para tudo. A nossa salvação depende dele, a nossa santificação depende dele e a nossa glorificação depende dele. Nós devemos nos reconhecer pequenos, frágeis, dependentes, insuficientes, e abraçarmos Cristo como uma criança que não sabe atravessar a rua e que precisa de cuidados, porque é essa que é a atitude que Deus requer de nós, e jamais colocar coisas ou pessoas acima de Cristo. Jamais colocar coisas ou pessoas acima de Cristo, para que elas se transformem em ídolos. Nós devemos orar, como disse Davi no Salmo 16, versículo 2, Tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?